Olha, criatividade, perfeccionismo, amadurecimento profissional em 30 anos de carreira artística. Você acompanha agora uma conversa que o Mosaicos do Tocantins teve com o artista visual Antônio Neto. Muito bacana. Antônio Neto, o nosso querido Neto, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco no Mosaicos do Tocantins. Eu que agradeço. E eu quero começar o seguinte, já te perguntando, o que você pode, você é um artista muito criativo, né? E o que você pode antecipar do trabalho que você está fazendo? Então, esse ano, né, eu me dediquei ao trabalho de ateliê e a algumas pesquisas que eu já tinha iniciado há um tempo atrás e que eu precisava de tempo, de algumas ferramentas. Então, agora esse ano eu completo 30 anos de carreira e estou preparando uma exposição grande, né, com várias técnicas, com pastel, acrílica, óleo, aquarela. Então, algumas técnicas que eu não explorava muito, né, que eu tinha um trabalho muito tímido e que esse ano eu me dediquei a uma pesquisa mais aprofundada. Certo. E nesse próximo trabalho, você resgata algo lá do início da tua carreira ou vem tudo renovado? O que você pode falar sobre isso já? Então, é um grande mergulho, né? Porque aí a gente volta às nossas referências. E aí tem muita coisa que eu olhando álbuns de trabalhos meus anteriores, né? Meu primeiro álbum eu tenho a imagem de todos da minha primeira exposição. E eu vejo que muitos elementos eles se repetem e eu fui procurar entender por que essa repetição, né? Por que esses elementos eles são tão recorrentes no meu trabalho. E aí eu vim percebendo algumas peculiaridades em relação à técnica, né? a cada técnica, a cada material. Então, como o material ele se comporta até a imagem ser construída. E eu comecei a voltar assim algumas referências minhas dos meus primeiros trabalhos, principalmente na técnica pastel oleoso. Bacana. São 30 anos de carreira, que você falou que em 2022 você completou 30 anos de carreira artística. Como é que está o artista? Como é que você se olha e fala assim, olha, o artista Antônio Neto está assim? Então, o artista Antônio Neto, ele está no momento de sem medo, se jogar realmente no trabalho. Como a gente já tinha conversado, né, e você conhece meu trabalho, às vezes demoro muito tempo para terminar um trabalho. E quando eu vou trabalhar, por exemplo, com objetos, então eu deixo um tempo para ver como é que aquele material vai se comportar. E às vezes isso demora 10 anos. E eu vejo hoje que eu não tenho mais 10 anos, eu tenho que ser um pouco mais objetivo nos resultados. Sabe? Quando eu era mais jovem, tinha mais tempo, Exato. Teoricamente, né? Exato. Hoje não, o máximo que eu posso dar é 1 ano, 2 anos para cada material, para ver o resultado de cada material. Certo. E como você avalia isso? Essa questão dessa objetividade? Olha, eu vejo um passo para a maturidade, sabe, Maria? Porque o artista ele é um ser muito inquieto, né? Ele está sempre em busca da perfeição, em busca da perfeição no sentido do trabalho ser bem executado. Né? Então hoje eu me desapeguei de algumas coisas que a gente se apega, né? Alguns milindres, e eu vejo que o interessante é você se jogar realmente, né? Como os jovens artistas. O que encanta no trabalho de um jovem artista é a força, é a vontade de construir, é a vontade de ver aquele trabalho materializado. E com o passar do tempo a gente fica muito técnico, né? A gente às vezes termina abafando um pouco esse criativo que surge de forma espontânea, né? Sim. Em detrimento à técnica. Então hoje eu busco esse equilíbrio entre uma necessidade técnica, mas também deixar o trabalho fluir, porque muitas vezes daquilo que seria um acidente a gente cria um efeito, né? O trabalho artístico ele dá essa possibilidade, às vezes de um erro se transformar num charme, numa coisa bacana, entendeu? Naquilo que faltava para que o trabalho ficasse mais forte. Certo. Voltando um pouco ao teu trabalho de antes, como que você observa hoje o teu trabalho, né? Você falou antes de que você está resgatando algumas coisas, né, de lá. E hoje como que você observa o trabalho? Você olha para a tua tela com relação ao passado, que você falou um pouco antes, de que você levava 10 anos. Isso estava relacionado à questão da busca da perfeição? Sim,
O meu trabalho antes de vir a Palmas, né, antes de vir morar aqui no Tocantins, ele era muito orgânico, né? Ele tinha signos e elementos que remetiam a organismos, a própria natureza, né, no sentido mais abstrato. Então, impactado com Palmas, né, que é uma cidade planejada, essa geometria toda, eu comecei a me jogar muito no trabalho geométrico. E durante mais de 10 anos eu fiquei nesse trabalho geométrico, né? E eu percebi que através da geometria eu estudava minha tabela cromática. Então, através da geometria, por serem formas muito definidas, né, eu conseguia trabalhar a questão da paleta cromática. Então, agora, nesses 30 anos, né, depois de mais de 15 anos explorando especificamente um trabalho mais geométrico, naturalmente, por isso que eu estou fazendo essa visita ao meu trabalho antigo, porque eu comecei a perceber que com a própria volta do pastel, por exemplo, né, no pastel oleoso eu trabalho muito essa coisa do abstrato. Já na tinta acrílica eu uso muito essa questão da geometria. Então eu vejo que a geometria ela me ajuda na questão da paleta cromática, de estudar as cores, entender a potência das cores. E isso eu aplico hoje num trabalho mais figurativo, num trabalho mais abstrato, usando essa técnica do pastel seco, do pastel oleoso, da própria aquarela, né? Então eu vejo que esse retorno ele é importante para isso, porque você revisita esses espaços e você vai complementando e vai entendendo melhor o processo do suporte, que tipo de papel, né, você vai usar. Então eu estou usando vários tipos de papel de gramaturas diferentes. Tem a questão do tratamento do papel também, que no início a gente não tem essa noção, né? A gente acha que é só chegar e trabalhar. Não, existe todo um cuidado com o material para que esse trabalho ele permaneça por mais tempo, com as cores vibrantes, sem perder o viço dele, né? Porque a luz ela termina com o tempo, ela vai apagando as cores. Certo. Neto, você faz parte da história, né, das artes visuais do Tocantins, principalmente de Palmas, afinal de contas são 30 anos, não é? Você, além de participar dessa história, como artista, você também é um observador, acredito. Como é que você vê hoje, como é que estão as artes visuais de Palmas, as artes visuais palmenses e tocantinenses? Olha, com a pandemia, né, como a gente começou a trabalhar em rede e aconteceram muitos movimentos dos artistas, eles fizeram o CIA, que foi um salão independente de artistas aqui do Tocantins, né, que eram de vários municípios, Araguaína, Ananás. Então, quer dizer, conseguiu-se localizar esses artistas. A gente hoje tem uma galeria, né, voltamos a ter uma galeria particular em Palmas, né, que é a AMAN, que eu sou um dos artistas residentes, inclusive. E assim, eu vejo que tem muito artista, a arte, o Tocantins, ele não deixa a desejar. Porque, por exemplo, o que mais a gente vê hoje é o trabalho de grafite, né? Nós temos grandes grafiteiros aqui em Palmas. O Pablo Marquinho, ele trouxe o ano passado, através da Aldir Blanc, ele fez 3 eventos aqui nas praias e trouxe vários grafiteiros para aqui para o Tocantins. Então, houve essa troca entre o pessoal daqui de Palmas e a gente atravessando uma pandemia, no final de uma pandemia, né, onde estava muito restrita essa coisa do deslocamento, a gente teve a oportunidade de receber esses artistas aqui e a cidade ser agraciada com esses projetos. Então, assim, tem muitos jovens artistas, e hoje está na parte da moda, da performance, não está mais só naquele suporte tradicional do papel, da tela, da argila, ou do aço, né, no caso de esculturas. Hoje a gente tem uma gama de artistas e uma diversidade enorme de materiais e de olhares e de temáticas. Tanto nos fortalece como pessoas, como também valoriza o nosso estado, né, e mostra que nós estamos no cenário nacional e internacional, né. Temos bons artistas que estão representando muito bem o nosso estado. Com certeza, e é tão bom a gente mostrar o que é bonito, o que é bom, mostrar o contraponto da vida, que a vida tem tantas coisas boas, tantos artistas maravilhosos, e o Tocantins tem tanto para mostrar, e a gente está aqui com espaço à disposição. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ai, que pena, o Mosaicos do Tocantins de hoje terminou, mas no próximo domingo eu te espero aqui. Até lá!